Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá começar o capítulo 12. Alerta no desfiladeiro da savana, construção de um reduto, Frederico explora o rio, o forte da Ilha do Tubarão. É fácil de imaginar com que inquietude recebemos a última carta. Voltando aqui, venham sem perda de um instante, no final do capítulo anterior. É fácil de imaginar com que inquietude recebemos a última carta. Selei o onagro sem perder um instante. Deixei na gruta Ernesto e sua mãe com a recomendação de que viessem reunir-se a nós no dia seguinte, no desfiladeiro, e parti imediatamente. Havia perto de 6 léguas de distância entre meus filhos e eu. Fiz o percurso em 3 horas e cheguei ao desfiladeiro antes do anoitecer. Os rapazes admiraram-se de ver-me chegar tão prontamente e receberam-me com transportes de alegria. A ideia que eu fazia do desastre estava bem longe da realidade. As canas-de-açúcar estavam bastante devastadas, e as que não haviam sido pisadas apresentavam-se inteiramente sem folhas. Passara por ali um animal, infalivelmente um elefante, porque seria necessária a inteligência de um desses paquidermes para colher, assim ao longo dos caules, as folhas longas e delicadas que os envolviam. As grossas estacas que, com tanto trabalho, havíamos cravados no solo, estavam quebradas, arrancadas e dispersas, como se simples hastes de junco. As árvores em volta não tinham mais cascas, os bambus deviam ter recebido igual tratamento pelo modo como se apresentavam, e não havia em toda a vasta plantação um único broto novo e tenro. Tudo fora impiedosamente colhido. Fiz reunir galhos secos em volta da tenda, empilhando grande quantidade de combustíveis, e acendemos uma fogueira assim que caiu a noite. O cuidado de manter acesa a fogueira foi dividido entre todos, mas nada veio perturbar-nos o repouso. Ernesto e Elizabeth chegaram no dia seguinte, trouxeram o carro, a vaca, o burrico e todos os utensílios de que podíamos necessitar no acampamento. Terminadas as instalações, tratamos de reconstruir a paliçada, fazendo-o solidamente, de modo que o desfiladeiro ficasse de fato intransponível. O trabalho consumiu-nos mais de um mês, com alguns intervalos de descanso. Minha mulher pensava em nossa casa e nos animais. Eu procurava fazer uma provisão de argila para a fabricação de porcelana. Frederico passeava no caiaque, ao passo que seus irmãos, girando pelas redondezas do acampamento, todos os dias encontravam alguma coisa de útil. Além das fortificações que fechavam a colônia aos animais selvagens, seria necessário construir um posto fixo, bastante elevado, capaz de manter-nos fora do perigo em caso de ataque. Para tanto, escolhemos 4 grandes árvores, cuja disposição e afastamento natural formavam os pilares do edifício, servindo-nos de seus galhos para assentar as tábuas do assoalho, tal como em Falkenhorst. Fizemos as paredes de galhos e bambus entrelaçados, por cima construímos um telhado de folhas impermeáveis à chuva. Os galhos superiores, de cujas folhas não havíamos despido, como fizéramos com as árvores que serviam de ponto de apoio à nossa cabana aérea, caíam graciosamente em volta. O conjunto formava uma espécie de berço coberto, muito semelhante à habitação de Falkenhorst. E a verdura que o cobria emprestava-lhe um aspecto tão agradável que, a despeito das seteiras construídas, não podíamos ainda resignar-nos a considerá-la como posto de espreita. Frederico e Rudley achavam que seria maravilhosa a nova fortaleza, que dominava ao mesmo tempo a savana e a muralha que acabáramos de construir. Víamos ao longe o grande rio que serpenteava como um fio de prata no meio do deserto, e com o auxílio de uma luneta de alcance, podíamos de tempos em tempos distinguir manadas de búfalos e de outros animais que vinham no rio saciar a sede. Voltando à página anterior, tem um desenho da nova casa na árvore. A verdura que o cobria emprestava-lhe um aspecto tão agradável. Com minha permissão, aventurou-se um dia Frederico no caiaque e encontrou entre os vegetais que cobriam as margens alguns arbustos desconhecidos, dos quais se incumbiu de trazer amostras. Eram cacaueiros e bananeiras, plantas que ainda não havíamos encontrado em nossos domínios e que, aclimatados em volta de Welsenheim, poderiam proporcionar preciosas contribuições à nossa subsistência, fornecendo-nos chocolate e saborosas bananas douradas. Resolvi-se, por conseguinte, que nosso filho mais velho voltaria ao local a fim de obter maior quantidade de mudas. Minha mulher, prudente dona de casa, não perdia a menor oportunidade de levar para a horta e o pomar todas as plantas úteis que encontrávamos. No dia imediato partiu Frederico, subindo a correnteza, enquanto nós nos entregávamos aos preparativos da partida. Mas o rapaz, achando que seu caiaque não era suficientemente amplo para conter a carga que pretendia trazer, fez-se acompanhar de uma espécie de jangada construída de galhos e transportada a reboque. Ausentou-se durante todo o dia. Quando voltou, o sol escondia-se. O caiaque e a jangada de tão carregados vinham quase afundando na água.
Bravos! Gritaram os outros 3 rapazes, vendo-o surgir no meio de uma verdadeira floresta de ramagens verdes. E a seguir se puseram a recolher na cabana as diversas mudas, com uma precipitação que bem revelava com que ansiedade aguardavam os novos frutos. No entanto, Rudley recebeu do irmão um embrulho. Era um saco úmido que parecia conter qualquer coisa viva, a julgar pelos movimentos do tecido. O pequeno retirou-se, depois de um furtivo olhar para o conteúdo do misterioso saco, foi escondê-lo cuidadosamente num ponto do rio onde o mato das margens era mais espesso. Frederico chegou por último. Trazia um belo pássaro, do qual segurava com cuidado as patas, as asas e a cabeça, e que nos apresentou como a melhor conquista do dia. Era uma espécie de ave aquática, o rei dos pássaros de sua casta, pela beleza de formas e brilhos da plumagem. Reconheci-o não só em virtude de suas longas patas vermelhas e pela formosa plumagem verde e violeta, mas também pelo penacho escarlate que apresentava. Minha mulher quis imediatamente incluí-lo entre os nossos pequenos animais domésticos, e como era dócil, embora um pouco arisco, prendeu-o durante algum tempo juntamente com as outras aves, as quais por vezes pareciam mostrar-se um pouco invejosas da beleza do novo companheiro. Frederico narrou-nos pormenores da jornada. Contou-nos que, subindo o rio, ficara maravilhado com o novo aspecto apresentado pelas margens, com a majestade das intrincadas florestas circundantes e com a prodigiosa altura das montanhas que fechavam o horizonte. Encontrara diversas famílias de perus, galinhas d'Angola, pavões que passeavam e emitiam seus gritos, animando as margens do rio. Mais adiante mudava-se o cenário. Eram elefantes enormes que passeavam ao longo da ribanceira em bandos de 15 a 20. Alguns desciam para as águas e às vezes se mantinham imóveis, às vezes jorravam água pelas trombas. Outros comiam tranquilamente grandes quantidades de ervas colhidas com habilidade de mãos humanas. Finalmente surgiram tigres e panteras que chegaram ao rio para matar a sede, enquanto que outros, preguiçosamente deitados ao sol, contrastavam as suas magníficas cores com o tapete verde da relva. Pareciam verdadeiros reis daquela região solitária. Felizmente, nenhum daqueles felinos pareceu dar qualquer atenção ao jovem navegador. Sentia-me pequenino e fraco, acrescentou Frederico. Vendo-me assim sozinho no meio daqueles donos das selvas, nem minha habilidade, nem meu fuzil valeriam grande coisa contra eles. Também não demorei muito em virar a proa e fugir dali a toda a força dos remos. Mal começava o regresso, e eis que uma dezena de metros do caiaque percebi estranhos movimentos na água. A imensa goela de um crocodilo se abria à superfície e se dirigia para mim. Não sei nem mesmo como tive a presença de espírito de fugir, aterrorizado como estava por aquela aparição. Aquilo me deu muito em que pensar. Era claro que as redondezas estavam povoadas de animais ferozes e que deveríamos isolá-las a fim de que aqueles temíveis vizinhos não invadissem os nossos domínios. Terminamos os preparativos para a partida, dispondo-nos a deixar o desfiladeiro com o romper da aurora, voltando para Felsenheim. Frederico pediu permissão para fazer a viagem por água, embarcando no seu caiaque e contornando a costa pelo Cabo da Esperança Perdida. Não me opus, uma vez que a habilidade por ele adquirida no manejo do barquinho deixava-me tranquilo, certo de que saberia evitar os perigos. Partimos todos ao mesmo tempo e ambas as viagens correram bem. Rudley atingiu a ponte levadiça cerca de meia hora antes de nós. As longas pernas de sua avestruz deixaram para trás as outras montarias muito mais modestas. O primeiro cuidado do travesso rapaz consistiu em correr ao pântano dos patos, onde escolheu lugar conveniente para guardar o misterioso saco, que não se esquecera de transportar consigo. Chegamos à nossa casa com toda a satisfação de bons proprietários que retornam seus domínios após longa ausência. 1 hora mais tarde, em seu caiaque, chegava Frederico à praia, depois da excelente travessia. Depois de desenfardado tudo o que trouxéramos, colocando cada coisa no lugar mais conveniente, ocupamo-nos com a instalação dos animais capturados durante a expedição, os quais deveriam acostumar-se a um semi-cativeiro. Os pássaros da mata, as galinhas do Canadá e os grous foram deixados nas 2 pequenas ilhas próximas. A garça real, os frangos d'água e os cisnes negros tiveram por habitação o pântano dos patos. Em virtude de sua beleza de formas e da riqueza de plumagem, compartilhariam aquelas aves juntamente com as velhas galinhas do privilégio de permanecer das nossas proximidades, e mesmo de participar dos restos da nossa comida. Tais ocupações consumiram grande parte do dia e, como esperássemos a hora do jantar ouvindo as descrições que Frederico nos fazia do promontório por ele contornado, fomos de repente surpreendidos por grandes rugidos que pareciam provir do charco dos patos. Os cachorros puseram-se a ladrar, o búfalo e o touro mugiram de equitação na cachoeira.
Hoodley, gritei eu, corra a buscar meu fuzil e vamos ver de onde vem essa barulheira. Foi então que o Frederico sorriu e me fez sinal para sentar-me de novo, enquanto Hoodley corria para buscar o fuzil. Disse-me que ele sabia de onde provinham aqueles alarmantes roncos. É o coachar das rãs monstro que dei a Hoodley e que ele próprio colocou entre os juncos do charco, visando por medo em todos nós. Por medo. Muito bem, respondi eu, levantemo-nos. E quando ele voltar, não nos esqueçamos de dar mostras de grande pavor. Ou muito me engano, ou ele próprio cairá na peça que nos armou. Hoodley, com efeito, que não adivinhava a causa daqueles ruídos, não tardou a reaparecer, trazia 2 fuzis. Pois bem, disse-lhe eu, portou-se como um corajoso rapaz. Julgou que, na presença do perigo, podia colocar-se junto a mim. Hoodley nada me respondeu, mas chegando perto de Ernesto, que fingia grande ansiedade, perguntou-lhe: sabem que animal é esse? Sim, e iremos diretamente contra ele. Acabamos de notar entre os juncos que se trata de uma onça. Que venha a ser onça? Onça, explicou-lhe Ernesto, é o mais feroz e vigoroso tigre da América. Um tigre? Exclamou o medroso, sem desejar maiores explicações. Podem caçá-lo como quiserem, mas não contem comigo. Assim dizendo, pôs-se a fugir para a gruta, onde precipitadamente se escondeu sem atender aos nossos veementes chamados. Não tardou que reaparecesse na galeria exterior. Estava pálido e preocupado. Aproximamo-nos, rindo a mais não poder, e foi então que Ernesto se pôs a explicar ao medroso que era ele próprio o causador de seu susto. São suas rãs escondidas no saco que acabamos de ouvir. São elas a onça, o tigre dos poderosas garras de imensa goela, diante das quais você se pôs bravamente em fuga. Pois olhe, acho que as onças teriam que correr muito para poderem alcançá-lo. Rimos-nos muito naquela tarde, sem aborrecer o autor da brincadeira, que de bom grado associou seus irmãos comentando o acontecido. Ao cabo de alguns dias, depois de um pouco descansados das últimas fadigas, lembrou-se Elizabeth de seu castelo aéreo de Falkenhorst, por nós esquecido depois da descoberta da Gruta do Sal. Seria uma ingratidão deixar que arruinasse aquela linda e alegre habitação, que nem mesmo se achava concluída. Se é verdade que Felsenheim nos oferece abrigo precioso e seguro durante as chuvas, é preciso não esquecer que Falkenhorst, com seus galhos gigantescos e a aprazível verdura, é a mais agradável residência de verão que poderíamos ter. Tinha ela plena razão, e assim foi que, depois de fechar Felsenheim, atravessamos o rio e nos instalamos na antiga moradia, a seguir completamente remodelada. Entretanto, o embelezamento que promovemos ali não representava senão um prelúdio de trabalhos mais consideráveis. Frederico projetara fortificar a Ilha do Tubarão, tornando aquele ponto uma espécie de guarda avançada a fim de proteger as nossas costas. Resolvi concordar com um capricho. Os 2 pequenos canhões foram assestados em bateria sobre uma plataforma rochosa que se elevava ali, dominando a ilha e as redondezas em torno. A seguir, construímos uma guarita de bambu e de tábuas. Por detrás da artilharia, levantamos uma bandeira que poderia ser içada à vontade por meio de uma corda e de uma pequena carretilha. Depois de terminados tais trabalhos de natureza militar, homenagearam-nos os pequenos artilheiros com uma salva às nossas cores, dando 6 tiros de canhão que reboaram por toda a infinita imensidão do oceano.